Sim, pessoal, até a FUVEST está sujeita a erros, pelo menos por enquanto, que é o que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje, resolvendo a questão 48. Então vem comigo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou o Walter, professor de matemática, e nesse vídeo vou apresentar uma resolução da questão 48 que diverge do gabarito oficial proposto pela FUVEST exatamente no dia da prova. Essa questão, que na teoria parece simples, ela diz o seguinte, olha só. Uma empresa de alimentos utiliza embalagens no formato de paralelepípedo reto retângulo de dimensões 2 por 3 por 11 para armazenar biscoitos. Para o transporte deste produto, são utilizadas caixas para acondicionar essas embalagens também no formato de paralelepípedo reto retângulo de dimensões 12 por 13 por 26. A imagem a seguir ilustra um paralelepípedo reto retângulo. Vamos lá. Determine o número máximo de embalagens que podem ser acondicionadas em cada caixa fechada para transporte sem que o produto seja danificado. Bora lá resolver essa questão que, para começar, a gente poderia, por exemplo, pegar as dimensões, né, da nossa caixa e calcular o seu volume, ou seja, fazer 12 vezes 13 vezes 26. Porque se eu pego o volume da caixa e divido pelo volume de cada embalagem, por exemplo, dividir por 2 vezes 3 vezes 11, a gente consegue saber quantas embalagens cabem em cada caixa, em termos de volume. Se você faz essa divisão, olha só, 2 vezes 3 dá 6, esse 6 cancela com 12, vai sobrar um 2. Então a gente vai ficar com 2 vezes 13, que dá 26. Então a gente vai ficar com 26 vezes 26, dividido por quanto? Dividido por 11. Só que 26 vezes 26 dá 676. Então 676 dividido por 11. E essa divisão dá uma dízima periódica, a saber, 61,45, 45, 45 e assim sucessivamente. Isso significa que, em termos de volume, a gente conseguiria colocar no máximo, 61 embalagens, né, dentro de cada caixa. Aí, se você olhar dentre as alternativas, a gente tem todas as opções. Então, significa que a gente tem que buscar uma estratégia para verificar se cabe 48, 52 ou até mesmo 61 embalagens. Primeiro, você poderia pegar aqui, por exemplo, vamos imaginar que aqui é a dimensão 12, aqui nós temos a dimensão 26 e aqui a gente tem a dimensão 13. Eu poderia pegar exatamente do jeito que está aqui, ó, 12 por 13 e por 26. Se eu pegar desta forma, digamos que no lado 12, a gente coloque a embalagem que tem 2 centímetros de lado. Então, aqui 2 centímetros. No lado 13, eu vou colocar 11 centímetros e no lado 26 eu vou colocar a parte que tem 3 centímetros da embalagem. Se você faz 12 dividido por 2, então a gente conseguiria colocar 6 embalagens aqui, tá bom? Então a gente consegue colocar 6 embalagens na direção do 12. 13 dividido por 11 não é exato, significa que a gente consegue, de qualquer forma, colocar uma embalagem na direção do 13, que seria ela de pezinho aqui, assim, por exemplo. E depois na direção do 26, 26 dividido por 3, o mais próximo aqui vai ficar 8, porque 3 vezes 8 dá 24. Então, se a gente for ver aqui, ó, 6 vezes 1 vezes 8 dão 48 embalagens. Então, significa que se eu distribuir as embalagens desta forma, a gente conseguiria colocar 48 embalagens. Beleza. Eu poderia, por exemplo, pegar a caixa que tem o 12 por 13 e por 26 e acondicionar as embalagens de uma outra forma. Para a gente maximizar, eu poderia, por exemplo, pegar a dimensão 26 e colocar o lado de 2 centímetros na direção dela, porque assim a gente vai conseguir colocar bastante caixas, né? Bastante embalagens. Então, eu vou colocar aqui na direção de 26 o de 2, na direção do 13 eu vou colocar o de 1, e na direção do 12 eu vou colocar a parte que mede 3 centímetros. Então, se você faz 12 dividido por 3, a gente consegue colocar 4 nessa direção. 13 dividido por 11, a gente consegue colocar apenas uma nessa direção. E 26 dividido por 2, a gente consegue colocar 13 nessa direção. Aí, se você faz 4 vezes 1 vezes 13, dá exatamente 52. Então, a gente já conseguiu um número maior que o anterior. E aí, se você ficar brincando somente de fazer dessa forma, você não vai fugir de números como esse, ou 42, ou 52, ou 42, 52. A gente vai ter exatamente essas mesmas possibilidades. Significa que, como eu tenho mais opções, será que existe alguma outra forma da gente colocar? Ou seria 52? 52 também não é a resposta do gabarito oficial. Por quê? A gente poderia colocar caixas deitadas ou até mesmo colocar elas em outro formato, que é o que eu vou apresentar para vocês, só que eu vou utilizar para critério de visualização melhor
o GeoGebra. Olha só que legal aqui, ó. Imagine, por exemplo, nós temos aqui a nossa caixa, coloquei as dimensões exatamente 13 por 26 por 12. Eu vou colocar na direção do 26 a parte que tem 2 centímetros da embalagem. Na direção do 12, eu vou colocar a parte que tem 3 centímetros. E de pé, na altura, eu vou colocar a parte que tem 11 centímetros. Então, por exemplo, eu poderia colocar uma caixa assim, tá certo? Essa caixa, ela contém as informações que eu falei. Nessa direção aqui, nessa direção do 26 é 2 centímetros, na direção do 12 a gente tem 3 centímetros e na direção aqui do 13 a gente tem 11 centímetros. Eu poderia fazer isso em toda a minha caixa, que é o que eu vou fazer aqui para você. Prontinho, coloquei aqui todas as 52 caixas, né? Porque se na direção do 26 a gente colocou de lado 2, então 26 dividido por 2 cabem 13 nessa direção, 4 nessa direção, e se você faz 13 vezes 4, dá exatamente 52. Só que aí, pessoal, a gente consegue perceber que sobrou um espacinho aqui em cima. E esse espacinho tem uma altura suficiente para a gente colocar uma caixa deitada. Porque aqui, por exemplo, como a gente vai até 11 e a gente tem 13 na altura, então sobram 2 centímetros. Então aqui a gente conseguiria, por exemplo, colocar uma caixa deitada. Assim, consigo colocar uma. Mas eu consigo colocar duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 caixas. Então a gente consegue colocar mais 8. Lembra que a gente já tinha colocado 52? 52 mais 8 já dá 60. Então a gente consegue 60. Mas se você perceber aqui no ladinho, olha só, tem um espacinho. E esse espacinho dá para a gente até saber qual é as suas dimensões, né? Porque ó, 11 mais 11 dá 22. E como aqui a gente tem 26, então sobraram 4 centímetros aqui. Ó. A gente tem 4 centímetros, que são esses dois pedacinhos aqui que eu estou marcando. Ó. Eles juntos formam 4 centímetros. A gente tem 2 centímetros aqui na altura e a gente tem 12 na profundidade. É suficiente para a gente colocar exatamente mais uma caixa. E aí, o espaço que sobra, já não conseguimos mais colocar nada. Só que aí então a gente percebe que é possível sim colocar exatamente 61 caixas e não 60 como apresenta no gabarito oficial. Então essa aqui é a resposta que eu espero que a FUVEST altere a resolução para 61, porque sim, é possível, não dá para entender. Busquei formas de entender por que ele colocou 60 ou a questão realmente foi uma questão mal feita. Deixa aí nos comentários o que você achou desta questão, se você marcou 60, se você marcou 61, se você marcou outra alternativa. Conta aí com você. Um grande abraço, a gente se encontra sempre na próxima resolução. Tchau!